Valeu, galera do YouTube. Mais um Além do Fire agora com Otaviano Costa. Saudações farianas. Farianas. Exatamente. Fincamos o nome, patente Sim. pendente. Patente pendente, vamos ao Mas INPE. vamos lá. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Cara, eu tava com um rumo da nossa conversa um pouco diferente, mas eu ouvindo a sua palestra, eu queria entender um pouco sobre medo. Coisa boa, né? O medo é bom pra caramba. Pô, lógico. Como é que você lidou com o medo e transformou o medo em feitos? Não vou nem dizer oportunidade, mas feitos. Eu acho que é a capacidade de passar por cima dele, entendendo que ele é fundamental. Você tem que... Acho que assim, o medo parece que... Ai, mas e se der isso, mas e se der aquilo? Ótimo que se der isso e ótimo que se der aquilo. Eu acho que o medo é uma barreira feita, construída para você gerar algo muito potente, que é a coragem. Só que entre o medo e a coragem, você gera o que eu acho legal pra caramba também, que é a estratégia. Imagina se você não tivesse medo, a chance de dar errado seria muito maior. Porque seria só com a coragem e não ia gerar estratégia. O medo, ou seja, que tem a ver com pesquisa, que tem a ver com olhar, planejamento, que tem a ver com percepção, tem que ver com você também. Enfim, ele te ajuda muito a orquestrar o seu próximo passo. Se você só se basear no bom, esquecer que existe o lado ruim da moeda, ou a chance de dar errado também é bem grande, é bem grande. E pro artista, eu falo, eu tenho duas chavinhas, do empreendedor ali e do artista. O do artista, isso também é fundamental. Que eu entender, o que nem hoje, eu apresentei pela primeira vez na minha vida algo que eu nem ensaiei. Eu não ensaiei essa palestra de hoje, entrei no palco e fiz. Imagina como é que não estava meu estômago em termos de expectativa, ansiedade, medo. Isso é genial, porque eu comecei a perceber onde é que eu poderia ir mais ou menos no palco, mesmo com toda a experiência que eu tinha. Me gerou medo, ansiedade, que é transformada, no meu caso, em ansiedade. E o mais importante, eu acho que é isso, só para fechar sobre o medo. O medo você tem que transfigurar de um jeito que seja favorável para você. Não pode deixar ele te dominar. A hora que ele dominou, acabou. Eu vi que você tava pulando antes do palco, inquieto. Mas aqui é um processo mais corporal mesmo. É um processo corporal. Todo mas evento tem eu uma faço. ansiedade Tem por que também trás. ser. Não tenha dúvida, porque é tal história, é o jogador de futebol que vai entrar no campo. Ele diz que tá aquecendo, mas ele tá ansioso. É isso, é lógico, é lógico. É claro que tem uma coisa física, mas você... E eu sempre tomo muito cuidado com a minha respiração. A respiração, para mim, sempre é condutora de tudo. Porque a partir do momento que você está muito ofegante, o coração começa a bater rápido, você começa a suar, você começa a transpor isso para o microfone. E aí você começa a fazer uma comunicação um pouco, talvez, diferente do que você planejou. Será que eu fiz isso? O quê? Será que eu fiz isso? Não. Deve ter feito. O Guto Não, tá de tomando maneira fora. alguma. Não sei. Mas, enfim, o que eu acho que você tem que fazer sempre é cuidar do seu corpo e cuidar das coisas que estão te guiando para aquele pré-momento ali de palco. Legal. Então, é isso. Você também falou muito da cara de pau. Sim. A cara de pau enquanto radialista, enquanto apresentador. Quanto eu até hoje. Como é que é essa cara de pau enquanto empresário, empreendedor? Eu acho que eu sou cara de pau nato. Eu tenho isso no meu DNA de maneira muito abrangente, muito evidente. E essa cara de pau, é claro que eu chamo de cara de pau, mas talvez seja um pouco mais a sagacidade de eu perceber oportunidades, de uma roda de amigos que estão ali conversando com um cara que te interessa, que de repente você quer conhecer, que te inspira. A oportunidade, para mim, é a cara de pau. Sabe, assim, a cara de pau é você gerar oportunidade. Acho que, é claro que você tem que só dosar para não virar Virar um inconveniente. Virar um inconveniente, não virar um insuportável, não ser o chatão da história. É você aproveitar dessa cara de pau, entre aspas, ou seja, desse senso de oportunidade, melhor dizendo assim, para poder ir além, para poder construir oportunidades. Eu acho que o que eu sempre tive foi ousadia, nunca tive medo, eu sempre fui um louco. É natural do meu ser. Eu acho que com certeza nem todo mundo tem isso. Mas é preciso também apurar também esse lado, porque se você for um tímido que ficar aqui atrás desse letreiro aqui o tempo todo, o letreiro não vai deixar você ser visto. Então é melhor você virar esse letreiro um pouquinho para lá, um pouco para cá, aparece ali, senta aqui, vai lá perto da câmera. Você tem que romper algumas coisas, né? E isso é fundamental. Cara de pau foi um dos assuntos que você falou, e um outro, você estava falando também, mas a moça que estava no meu lado, tô te expondo, mas você não sabe quem é. Fernanda... Pode ser eu, Maria. Ela escreveu a palavra insistência e circulou 3 vezes. Quando você estava falando da sua entrada na rádio. Qual é o poder da insistência até dar certo? Porque tem muita gente que pega, se esconde atrás do medo, tem muita gente que é cara de pau, mas não é insistente. Como é que essa coisa assim, eu vou fazer até dar certo? Não tem uma fórmula exata. A gente fala dessas coisas como medo, a gente fala como essas coisas de cara de pau, fala da insistência, persistência, resiliência, como se fossem fórmulas exatas. Não existe fórmula exata.
Às vezes a insistência numa ida só, que parece ser uma insistência, pode sair alguma coisa já, como você pode repetir 1000 vezes e não acontecer nada. E aí você tem que ser resiliente, persistente, né? Não é só insistir. Eu acho que, assim como no relacionamento, no casamento, você tem que descobrir isso na marra. Onde que isso está em você e como é que você coloca isso à disposição das coisas que te interessam, seja pessoalmente ou comercialmente. Então, assim, a insistência para mim em buscar o que eu sempre quis foi movida pela vontade de realizar coisas que me deixassem feliz. Eu já tenho certeza, eu só cheguei onde eu cheguei porque eu quis a minha felicidade, eu sou meu Gepeto, eu brinco. Eu crio meus próprios brinquedos ou eu vou atrás dos meus próprios brinquedos. E tá nessa porta da rádio é porque eu sabia que tinha aquele brinquedão ali dentro. Porque acima de tudo, eu me divirto muito com o que eu faço. Eu sou um ser humano abençoado porque eu colho muitos frutos. O principal é a alegria em fazer o que eu mais amo na minha vida. Perfeito. E agora uma pergunta mais de negócios, mas também de carreira, né? Você cresceu no rádio, depois para televisão, e em um determinado momento você descobriu o digital e foi full, de cabeça. Criou a Outlab, criou uma série de coisas no digital. E eu vejo que cada vez mais é uma tendência. A gente vê jornalistas, a gente vê o Galvão Bueno fazendo essa migração. A que se deve isso? E como é que você vê esse movimento sendo cada vez mais acentuado? Eu nem vejo mais como tendência, é uma realidade, fato. A pessoa que estiver aí flutuando no mercado, se não entender a força do digital e a fundamental presença dela no seu ecossistema de acontecimentos, não entendeu a si mesmo. É claro que tem gente que pode e não quer, tem gente que não quer, mas tem. Acho que, claro, que cada pessoa tem o seu fogo interno, vamos chamar assim, que alimenta os seus desejos e as suas realizações. Mas queria você deu o exemplo do Galvão. O Galvão é um cara louco pelo que faz. Mesmo aos 70 e tantos anos de idade, o Galvão é apaixonado pelo que faz. Na TV lá, na TV Globo, talvez ele tenha entendido que o processo dele tenha chegado no seu ciclo, final de um jeito ou de outro. E ele resolveu se reinventar. E como eu conheço ele bem, eu sei que assim como o Faustão também, ele foi buscar algo para poder depositar o que ele gosta mais de fazer. Ele foi atrás do seu brinquedo. E o digital é uma grande brinquedoteca para você fazer o que você ama. E talvez sim gerar negócio também. Talvez não, com certeza gerar negócio, caso você queira ela também como negócio. Mas acima de tudo, eu acho que é uma realidade indefectível, que não pode ser mais vista como algo terceirizado, como algo de quarta necessidade. Ao contrário, eu tenho tantos negócios diferentes, com tantas atuações artísticas diferentes, e o digital está no epicentro disso. Assim, eu vejo ela como está dentro do coração que interliga tudo isso, sabe? Atravessa tudo isso. Porque se eu for pensar na operação lá da Royal Face, da qual nós somos sócios, o digital é conversa de comunicação. Se eu tenho lá o hard rock na venda das coisas, tem a parte de convencimento de venda, etc e tal, o processo de comunicação da marca, a construção de branding, etc e tal, nas coisas que ligam as nossas carreiras. O digital é a extensão, a comunicação. Vou estar no Marcos Mion daqui a pouquinho, ao vivo, gravado. O meu digital está lá atuando na comunicação, avisando meus seguidores, etc e tal. Ou seja, as multiferramentas e utilizações que o digital te dá, dependendo do seu ecossistema de acontecimentos, é fundamental.